Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos estudando esta biblioteca, este livrão, este livro de filosofia, este livro de teologia, esse livro de psicologia, esse livro de direitos, o jurisnaturalismo. Nós possamos agradecer a Deus por este manual da vida boa, que Deus possa nos abençoar nessa segunda-feira, 26 de maio de 2025. Um abraço especial, especialíssimo para os nossos inscritos. Muito obrigado. Lembrando que você está ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens, porque a gente pode aí, quem sabe, alcançar alguém que pode nos ajudar aí, um apadrinhamento, e a gente consiga aí ampliar os trabalhos feitos com crianças aqui da nossa comunidade na região de Juiz de Fora. Muito obrigado, um abraço especial para Carol, Gustavo, Giovanni, um abraço especial para as pessoas que estiveram conosco no culto de domingo ontem, culto aberto à comunidade, tia Sônia, Andressa, Dandara, o Kelvin, a irmã Nilda, o Ismael, o Robert, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, e o Diego, nosso parceiro, nosso amigo, e a tia Simone, dona do meu coração. Um abraço, Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira, Jéssica Lopes, e essa galera toda aí, em nome de Jesus Cristo. Livro de Números é atribuído a Moisés, e eles vão fazer aqui meio que um apanhado, meio que um compilado, meio que um resumo das suas jornadas aí desde o Egito, tá, gente? A gente não consegue provar fora da Bíblia a existência de Moisés, tá? Existem algumas teorias, tá? Eu tenho Moisés na Bíblia, eu não tenho Moisés fora da Bíblia. Então são algumas teorias que surgem, algumas coisas são muito polêmicas, as pessoas não gostam de falar muito, mas eu acho muito bacana. Tudo que traz polêmica lhe faz pesquisar e crescer como pessoa, como ser humano, como pesquisador, como historiador, como filósofo, como teólogo, como ser humano. Poxa vida, é a nossa história que está aí, tá? Livro de Números, capítulo 33, versículo 1. As jornadas desde o Egito. Estas são as etapas que os filhos de Israel percorreram segundo seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito segundo seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Lembrando que o Arão já me empacotou aqui, tá? O Arão já faleceu. A Miriam também. Moisés registrou suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. São essas as jornadas segundo as suas saídas. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. Se fosse o calendário atual, seria janeiro. Estão utilizando um calendário totalmente diferente, tá? O nosso calendário não tem nada a ver com o calendário deles. O calendário está todo errado. Se você pesquisar, você vai ficar impressionado que está tudo errado o nosso calendário, mas é uma forma da gente, se localizar dentro do tempo aqui e tal. E hoje a gente, Jesus Cristo revolucionou aí a história, Nós temos aí a história antes de Jesus AC e depois de Jesus DC, Antes de Cristo e depois de Cristo. É impressionante aí, tá? É isso. No dia seguinte à Páscoa, os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos de todos os egípcios, que ficaram sepultando seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido entre eles. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Tem um famoso papiro, o papiro de Ipuver. Eu tenho aí um vídeo que eu fiz sobre este papiro, tá? Que é uma espécie de uma propaganda, é uma espécie de um relato, uma narrativa aí, O papiro é egípcio aí, que ele fala de uns problemas que eles tiveram com os escravos. Não sei se são os israelitas, se são os hebreus, não sei te falar, mas tem aí o papiro, eu pesquisei, é muito bacana. Eu encontrei ele em inglês, depois eu tive que procurar ele, custei de achar ele traduzido para o português, depois eu encontrei uma cópia muito legal aí. Eu deixei uns comentários aí sobre, você pesquisa aí que você vai encontrar no nosso canal aí, tá? É polêmico essas coisas, tá, gente? É polêmico, tá? Partindo os filhos de Israel de Ramsés, acamparam em Sucote, partindo de Sucote, acamparam em Elã, que está no fim do deserto. Então aqui eles vão descrever todas as localidades onde eles estiverem geograficamente, tá? Então, lá no versículo 15, é muita coisa repetitiva, então não precisa ficar, partiram de tal lugar, foram para tal lugar, acamparam em Mara,
partiram para Elim, partiram para o Mar Vermelho, acamparam-se no deserto de Sim. Tá? Lá no versículo 15, acamparam-se no deserto de Sinai. O Sinai é muito importante por causa do Monte Sinai, o Monte Horebe, Monte Sinai, é uma montanha ao qual o Moisés tinha ali a sua sala de reunião com Deus, tá? Na sua maneira. Irmão Gerson, como isso se dava? Olha, quando ele teve seu despertar espiritual, foi uma sarça ardente, o povo via nuvem de dia e fogo de noite, então são manifestações físicas que nós colocamos aí como se fossem atributos de Deus, como se Deus estivesse manipulando a natureza para poder deixar um sinal, alguma coisa assim, tá? Então é até complicado de falar de algo que está narrado aí há mais de 2.000 anos, 3.000, 4.000, 5 anos atrás, uma visão de um ser humano contando sobre a sua conexão com Deus de muito tempo atrás. Então é até meio difícil da gente interpretar. Será que era isso? Não era? Por que foi assim? Por que só foi para ele? Será que era só ele que tinha condição de falar com Deus? E hoje nós temos condição? Será que não? Será que Deus é só uma ideia da nossa cabeça? Será que Deus realmente existe? Então são esses questionamentos aí que as pessoas têm que se fazer para que assim ela cresça nesses aspectos que eu havia falado, tá? Crescer como ser humano, como cristão, como pai, como filho, como um humano, como um gerente, como um diretor, como um presidente. Gente, nosso governo, todos os governos é que entram e saem, entram, voltam e retornam. Não olha muito legal pra gente, né? Você vê que a gente está passando aperto de novo, aí vem outro, a gente vai passar aperto de novo. Aí se você voltar no tempo, todos eles fazem a gente passar aperto. Impressionante, um país rico igual o nosso, a gente passando esse perrengue aí. Coloca aí nos comentários, você está satisfeito com o seu salário, 1.500 e uns quebrado? Coloca aí, irmão Gerson, eu estou muito feliz. Partindo de Quibrote a Atavá, acamparam-se a Azerote, aí eles vão acampando num monte de lugares, tá? Versículo 37, partindo de Cádiz, acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. Percebe que depois que eles saíram do Egito, o Arão vai morrer praticamente 40 anos depois. Por quê? Porque quando eles vão espionar a terra, vai lá, dá uma olhada na terra, a terra de Canaã, vê se tem coisa boa, vê se tem riquezas. Vão 12 pessoas escolhidas, cada pessoa de uma tribo, e quando eles retornam, 10 tremem na base. Não, a terra é boa, mas o pessoal lá é mais alto, mais forte, mais parrudo, mais inteligente, mais bonito, mais alto, mais rico do que a gente. E apenas Josué e Caleb falam, não, vamos lá, a terra é nossa, Deus falou que é nossa herança. Tem um cemitério lá que o Abraão comprou, então a terra nos pertence. E aí eles passam ali 40 anos, Moisés tendo que doutrinar essa galera toda, teve que esperar esses cabeçudos morrerem para poder preparar os jovens para, olha, a nossa religião é essa, a nossa nação é essa, nossa filosofia é essa, nossos conceitos são esses, nossos dogmas são esses, a gente vai seguir isso aqui, tá? Geralmente é assim que funciona. Se você é de uma religião mais tradicional, mais antiga, você sabe muito bem que existem regras que são seguidas, sistemas e momentos, os rituais, cada ritual tem, né, sua especificação, né? Existem os protocolos, existem as maneiras, os horários, né? Então tem tudo isso aí. Nós estamos falando de humanos se organizando socialmente, tá? Assim como nós fazemos, eles fizeram, os que vão vir futuramente vão fazer, quem for colonizar a Lua vai ter que se organizar, quem for colonizar Marte vai ter que se organizar, e assim é. Se vier algum extraterrestre de algum lugar aí da galáxia, ou fora da galáxia, e chegar aqui, ele vai ter todas as suas estratégias, a sua forma de se comunicar, né? A gente cumprimenta assim, os orientais, né, principalmente os japoneses, né, curvam a sua cabeça, então a gente não sabe como eles vão nos cumprimentar, se vai ser com raio laser ou com a luva do Thanos que pulveriza todo mundo, né? Brincadeiras à parte, vamos voltar para a Bíblia. Versículo, vamos por o Arão que acabou de morrer. O rei de Arad, cananeu, que habitava em Negueb, soube que chegavam os filhos de Israel
Partindo do Monte Or, acamparam-se em Zalmona. Partindo de Zalmona, acamparam-se em Punon. Partindo de Punon, tá vendo? Eles vão falando, olha, eu estava aqui, eu fui para ali, daqui eu fui para cá, depois eu voltei para lá, daqui eu vim para cá. Meio que nômades, né? Acampavam, mudavam suas barracas, mudavam de lugar, e assim eles foram durante bastante tempo aí, né? Mais de 40 anos, tá? Versículo 50. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Lembra do Jericó? Vem com Josué andando Jericó. Eu não sei cantar, mas eu escuto muito aqui. Eu gosto dos hinos da harpa, né? Eu gosto dos hinos da harpa. Os meninos é que cantam esses outros hinos aí. Expulsareis diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as suas imagens esculpidas, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Seriam aí os lugares onde esses povos prestavam os seus cultos, tá? Hoje isso não pode ser feito, tá, gente? A gente não pode sair denegrindo a religião do outro, quebrando as estátuas da igreja do outro, da religião do outro, depedrando o templo, o nome que cada religião deu para o seu espaço religioso, tá? Eu não posso falar do irmão que frequenta tal ambiente, que faz tal situação, ele tem as suas práticas. Hoje a gente quase respeita, quase, tem muita dificuldade ainda. Eu tenho problemas com os nossos vizinhos. Quando eu conto para as pessoas nem acreditam nisso. Né? A gente faz trabalho com criança. Eu tenho vídeos aí, se você entrar no canal, olha os nossos vídeos com as crianças fazendo artes, aprendendo a tocar um instrumento musical, almoçando, lanchando, aprendendo a fazer um trabalho de escola. Hoje o Ismael esteve por aqui fazendo um trabalho de escola, rapidinho de manhã para poder apresentar na escola. Aí os vizinhos aqui, não sei o que passa na cabeça de um adulto tentando prejudicar um trabalho que é feito com... Não sei, eu não entendo, né? Eu não entendo, mas... É eles agora e Deus. A gente entregou nas mãos de Deus. A gente está sendo apedrejado aqui por alguns vizinhos, tá? Eu achava que era só um, mas não é não. O que eu achava que era, já entregou os outros. Ele disse que o pessoal não tem coragem de falar. Eu falei, gente, nós estamos trabalhando com criança, vocês não têm coragem de falar com criança, vocês têm medo de criança. Estão prejudicando a gente aqui. Infelizmente faz parte, tá? Nós vamos encontrar essas pérolas aí, tá? Você vai encontrar na sua vida aí. Tomareis a terra em possessão e nela habitarei, mas pois vos dei essa terra para a possuíres. Por sorte herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos mais numerosos dareis herança maior, os menos numerosos herança menor. Onde a sorte cair, para alguém sorte. Já viu lançar sorte? Já ouviu falar de loteria? Mega Sena, Dupla Sena, Loto Fácil, Quina, tem um monte de nomes aí. Lançar sorte. Eu vou tentar hoje, quem sabe eu fico milionário, né? Tem aí. Aqui eles já estavam criando esse sistema de lançar sorte, tá? Existia esse sistema aí. Tanto é que a palavra loteria significa sorteio de lotes. Provavelmente a ideia surgiu aí do pessoal aí, dos hebreus aí, dos israelitas, tá? Onde a sorte cair para alguém, aí será a sua herança. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não expulsar os moradores da terra diante de vós, os que deixardes deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitareis, e não farei a vós como penseis fazer a eles. É interessante se a gente for olhar essas narrativas antigas. A gente meio que... Vou falar um negócio que é polêmico, tá? A gente meio que... Eu sou eu, você é você. Não quero misturar. Meu quadradinho, seu quadradinho, tal, fica aí, eu fico aqui. Não vamos nos dar bem mesmo, nós somos inimigos mortais. Lembrando que nessa época o povo já era todos parentes, tá? Essas tribos aqui eram parentes das outras tribos, tá? Todo mundo procedeu da mesma raiz ali de genética, tá? Abraão, tá? Vem lá do Abraão, lá, o pessoal começa a nascer, se multiplicar e tal. E hoje a gente ainda tem esses conflitos, né? Só pesquisar aí. Ucrânia, Rússia,
faixa de Gaza, pesquisa aí. Continente africano, vai lá dar uma olhadinha. Tem problemas aí em todas essas regiões aí do globo terrestre. Capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés, dá ordem aos filhos de Israel, e disse-lhes, quando entrares na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. Aqui ele vai delimitar, vai demarcar, vai colocar limites às terras aqui dos cananeus. Lembrando que lá já tinha gente e vai dar um problema muito sério. Tá? Assim como, lembra, você já estudou história do Brasil? Segundo os livros de história, professores de história, me corrijam se eu estiver enganado. Você lê lá no livro que está escrito que quando os portugueses chegaram aqui, eles descobriram o Brasil. Quando eu estudei isso e eu era criança, eu ficava pensando assim, como um grupo de pessoas chegam no lugar que já tem gente e fala assim, descobrimos um lugar. Eu ficava pensando, eu era criança, eu já 9, 10 anos, quando eu comecei a 11 anos, quando li essas coisas no livro de história, eu ficava pensando, mas se já tinha gente, como eles descobriram? É a mesma coisa de hoje, o irmão Gerson, eu montar um smartphone e dizer assim, eu acabei de criar um equipamento ao qual vai chamar smartphone. Já existe smartphone, alguém já criou. É isso. Não, quem criou o smartphone? Foi o irmão Gerson Betel, teve uma ideia muito boa. Não criei nada, já existe, já está aí. Entendeu? É isso, tá? Então vão ter problemas aí, muitos. É guerra, vai ser guerra. Espada no bucho. Não tem drone, não tem bomba nuclear não, tá? É espada no bucho mesmo, tá? A guerra era feia. Aqui ele vai falar dos limites, eu não vou ler, porque não tem muito o que acrescentar, a gente não vai precisar ir lá para medir nada disso, tá? Então, nós vamos pular para o versículo 13. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, esta é a terra que herdareis por meio de sortes. Vão lançar sorte, loteria. Vamos fazer uma loteria aí. O Senhor mandou dar-lhe as 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos de Rubem, segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança. Estas 2 tribos e meia já receberam a sua herança deste lado oriental do Jordão, de frente para Jericó. Disse o Senhor a Moisés, são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num. Para cada tribo tomareis um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão. E aí ele vai falar um monte de nome, não vou falar porque os mais importantes aqui é o Eleazar, o sacerdote, que era filho do Arão. Arão morre, quem que fica para assumir o cargo? O Eleazar. A gente vai criando essas castas, né? O rei, lembra do rei? O rei morre, assume o filho assume o outro. E assim vai. O faraó tá lá e morre, vive o filho, aí morre o filho, vem o outro, vai assumindo, né? A gente tem, hoje no Brasil funciona um negócio chamado democracia. A gente entende que vota num cara e o cara assume o poder durante uns 4 anos e depois a gente entende que a gente vota em outro cara ou no mesmo cara e fica lá mais 4. Mas parece que nada muda. Parece que é a mesma coisa, né? Não muda muito, né? E aí nós vamos... os mais importantes eu já disse, né? Que é o Caleb e o Josué, né? Que são os que ficaram ali, né? Junto com Moisés. Tanto é que o Josué assume depois a posição de Moisés. Pensa na importância deste grande guerreiro em Josué, tá? Capítulo 35, as cidades dos levitas. Lembra dos levitas? Responsáveis aí por várias coisas do templo. Preparar, desmontar, carregar, transportar, é isso aí. Você é levita, você é responsável, você está na linha de frente dos trabalhos. Então você tem uma descendência levita aí. Não geneticamente falando, mas espiritualmente falando.
Capítulo 35. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades, para que nelas habitem e pastagens ao redor das cidades. As cidades serão para habitação, porém as suas pastagens serão para os rebanhos, seu gado e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade 1000 côvados ao redor. Fora da cidade medireis 2000 côvados ao oriente, 2000 côvados ao sul, 2000 côvados ao ocidente e 2000 côvados ao norte, ficando a cidade no centro. Estes serão as pastagens dessas cidades. 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidade de refúgio, para que o homicida ali se acolha. Esse termo aqui é muito interessante. É o seguinte, tem uma cidade, num lugar específico. Vamos supor que eu, o irmão Gerson, tenha cometido um homicídio. Então, antes de eu ser julgado, ou antes de o vingador de sangue... Quem é o vingador de sangue? A pessoa que é responsável para executar a vingança contra mim. Eu matei o parente dele, ele pode me matar. Eu iria para essa cidade, eu teria que ficar lá. Se eu saísse de lá, eu poderia ser acometido da vingança, tá? Então era chamado de cidades de refúgio, um local para se esconder, para se isolar, para se proteger. Além dessas, dareis 42 cidades. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades, juntamente com suas pastagens. As cidades que dareis aos levitas de herança dos filhos de Israel serão dadas em proporção à herança de cada tribo. Tomareis muitas cidades, dá quem tem muitas, e poucas cidades, dá quem tem poucas. As cidades de refúgio, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e disse-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades para servirem de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. Estas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer para o julgamento perante a congregação. Serão 6 as cidades que dareis por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 delas desde o lado do Jordão e 3 delas na terra de Canaã, como cidades de refúgio. Então estão sendo assim separadas, preparadas tais cidades para justamente se refugiar aí a pessoa. Então 6 cidades serão um lugar de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para que se hospedar no meio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. Inadvertidamente dá a ideia que matei sem querer, tá? É isso, tá? Acidente de trânsito, é meio esquisito, mas tudo faz parte, tá? Então a pessoa tinha uma chance aí de sobreviver aí nessas cidades aí. Se alguém ferir outro com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto, tá? Essa é a lei, tá? Se eu matar alguém, eu tenho que morrer, de vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pancada por pancada, ferida por ferida, golpe por golpe, orelha por orelha, tá? Perna por perna, arranquei a perna de alguém, tem que arrancar minha perna, tá? Essa era a regra. Ou se ferir com uma pedra que possa causar a morte e ele morrer, é homicida. O homicida será morto, tá? É a lei, tá? Se você não gostou, reclame com Moisés. Ou se ferir com um instrumento de madeira que possa causar a morte, ele morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro com ódio ou intencionalmente lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com sua mão e ele morrer, aquele que o feriu será morto, é homicida. O vingador de sangue, encontrando o homicida, matá-lo-á. É um parente próximo, um filho, um irmão, né? Que vai encontrar aí com o homicida, ele tem o direito de vingança. Hoje, por causa de Jesus Cristo, Jesus deu uma modificada nesses pensamentos aí, né? Vingança, maldade, ainda tem, mas se a gente fosse seguir à risca aquilo que Jesus pede, a gente talvez seríamos um povo muito melhor, tá? Mas se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou sobre ele lançar algum projétil, sem intenção de atingi-lo, ou sem o ver,
deixar cair sobre ele alguma pedra que possa matar e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre ele o vingador de sangue, segundo estas leis. A congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o enviará de volta à cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Mas se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue o achar fora dos limites da cidade, seu refúgio, e o matar, não será culpado do crime. Então não podia sair da cidade enquanto o sacerdote estivesse vivo. E o vingador de sangue tinha o direito, né, de fazer justiça, né, fazer a sua vingança aí. Todo aquele que ferir alguma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas ninguém morrerá segundo o depoimento de uma só testemunha. Não aceitarei resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele certamente morrerá. Também não aceitarei resgate por aquele que, tendo se recolhido à sua cidade de refúgio, deseja tornar a habitar na sua cidade antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra em que estáis, o sangue profana a terra, e nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem a derramou. Não se contaminareis a terra na qual habiteis e no meio do qual eu habito. Eu sou o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. São essas estratégias aí, né, para organização social, para as regras de conduta, para a lei, para as aplicações das leis aí de uma nação que está se organizando, né? Já que já passou 40 anos, com certeza Moisés está tendo muita dor de cabeça ainda, tá? Gente, depois nós vamos ter no Pentateuco o livro de Deuteronômio, que também não é tão pequeno, mas nós vamos pular lá para o Novo Testamento, tá? Nós estamos fazendo aí, o Deuteronômio também é um pouquinho grande, vai até o capítulo 34 aí, até a finalização de Moisés, morte de Moisés. Capítulo 36, Números, capítulo 36, tá? Os cabeças das filhas dos descendentes de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, uma das famílias dos filhos de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos príncipes, cabeças dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra e o meu Senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E o meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que é a herança do nosso irmão Zelofeade, e desse às suas filhas. Ora, casando-se ela com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será dividida na herança da terra dos nossos pais e acrescentando a herança da tribo de quem fosse. Estão levantando uma questão acerca da lei da herança, né? Direito à propriedade, tá? Já estão se organizando aqui quanto a isso, tá? Vou tirar a blusa, estou sentindo um pouco de calor. E aí, eles já foram levar essa questão para Moisés, tá? Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentará à herança da tribo daquele com quem se casar. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José falou o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem pareceu aos seus olhos. Portanto, que se casem na família da tribo do seu pai, tá? Aqui já está tendo uma preocupação de passar a herança para outras tribos aí. Qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo e a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Maala, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Elas se casaram na família da tribo de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Elas casaram com os primos. Gente, era muito comum, tá? Muito comum. Principalmente para manter as tribos e para manter as heranças. Você percebeu isso aqui, né? Então casava primo, tia, irmão, né? Era muito comum, tá? Era muito comum esse incesto, tá?
Era comum demais, tá? A gente vê isso na Bíblia aí, o tempo todo, tá? Se você não prestou atenção, nós falamos aí do Abraão e Sara, Ló e as filhas. Vai acontecer muito lá na família do rei Davi, tá? É só você prestar um pouquinho de atenção que você vai notar isso aí. Certo? Então, versículo 13. Estes são os mandamentos e as leis que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E aqui a gente finaliza o livro de Números. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ser gratos a Deus, a Jesus Cristo, por mais um encontro maravilhoso, mais uma playlist aí, né? Mais um encontro maravilhoso. E no próximo encontro da Bíblia Sagrada, nós vamos começar a estudar esse aqui, ó, o livro de Gálatas, tá? Novo Testamento, cartas de Paulo. Nós já estudamos aí os Romanos, os Coríntios 1 e 2 aí, tá? Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos aí, hoje não, né? No próximo encontro sobre a Bíblia, livro de Gálatas, tá? Que Deus abençoe sua vida. Agradecemos a você você que é nosso inscrito. Lembrando que você está ajudando uma obra social com crianças e adolescentes e jovens, 47. Vê os vídeos aí, vai ficar impressionado das nossas crianças aí, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por este final de mês, hoje dia 26, agradecemos por este dia frio de outono aqui em Juiz de Fora. Que Deus abençoe os moradores da região, que Deus abençoe as pessoas que estão fazendo tratamento na área da saúde, os professores. Deus abençoe os professores, os motoristas em geral, aplicativo, táxi, motorista de ônibus, viagem, caminhão. Deus abençoe os operários da construção civil. É a oração que eu te faço, te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, tia Simone, o G te ama. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. Carol, obrigado pela sua visita e pelo abraço carinhoso que eu recebi de você, do Gustavo e do Giovanni. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.